Olá, gente. Obrigado pela companhia. Aqui Jair Eduardo, editor do Pitoco e também aqui do Pitocast, o podcast do Pitoco. Sexta-feira, faz 28 anos e 6 meses, circula o Pitoco. Circula. E hoje estamos com a edição revista. Trazemos aqui, inclusive, alguém que passou recentemente pelo estúdio aqui do Pitocast, que é o Rony, esse fogueteiro, né? Esse menino fogueteiro que ganhou os céus do Brasil e do mundo. Rússia, México, França, Espanha, Canadá. E premiado o Rony Santos como um dos grandes alquimistas dos fogos de artifício, dos shows pirotécnicos, não é? É a história dele que estamos contando aqui, entre outras muitas informações. Olha aqui, ó, voltando um pouquinho lá no ciclo da madeira em Cascavel. Sempre disse, e eu teria outra oportunidade de dizer, porque eu estou com um representante do segmento público aqui, com mandato público, né? Tem que ficar alguma coisa, né, gente? Um museu, alguma coisa, do ciclo da madeira em Cascavel. Tá certo, não é muito bonito aquele de tirar a árvore, mas era o que tinha para a época, né? E formou o primeiro colchão de riqueza do oeste do Paraná, em especial de Cascavel, foi exatamente as amplas florestas de araucárias que aqui estavam, algumas das maiores do mundo, né? Até porque a araucária está restrita aqui à porção sul da América do Sul, né? Mas as casinhas de madeira que eram feitas para os funcionários, para os operários das mais de 150 serrarias de Cascavel, elas vão desaparecer. Uma delas, pelo menos, tinha que ser preservada como um museu que marcasse esse período econômico, histórico e social de Cascavel. É um pouquinho disso que estamos falando em um dos contextos. Outro que participou do Pitocast está aqui também, o Dr. Jair Crestani, que deu dicas de longevidade e falou para vocês irem para o mato, viu, gente? Olha um trechinho aqui. Cheiro da mata. O maior estudo de longevidade vem da Universidade de Harvard. E lá, uma coisa que chamou a atenção, um fator relevante é aspirar o aroma da mata, caminhar no bosque. E o Jair fala aqui, não precisa ser muito cerrado, não precisa se enfiar na Amazônia, né? Vá aqui no Lago Municipal, vá ao Parque Tarquínio, qualquer lugar que tu respire aquele cheiro da mata. Isso ajuda na imunização. Tá aqui as dicas do Dr. Jair. Tem muitos outros conteúdos aqui, tá, gente? Mas eu já estou com o meu entrevistado aqui no estúdio, João Diego Machado, vereador, radialista, colega de profissão. João Diego, obrigado pela presença, tudo bem? Jair, uma alegria estar aqui com você, amigos do Pitocast. E há algum tempo já vim enrolando aqui essa visita, né? Verdade. Hoje deu certo. Combinou a agenda do Pitocast com a minha agenda. E estamos muito felizes de estar aqui. Só porque tem que pagar um valor equivalente ao salário de vereador para participar aqui, o João estava me enrolando. Mas está aqui no estúdio também o Leonardo, agradeço a presença dele, a Miriam Alves, que é a nossa assistente nesse espaço. E principalmente você, meu amigo, obrigado por nos acompanhar. João Diego, eu quero falar com você sobre rádio, mas primeiro vamos dar uma passadinha no assunto que você passou a estudar agora recentemente, que é a mobilidade, micromobilidade urbana. É uma coisa muito bacana, viu, gente? Você imaginou se todo mundo que está de patinete, de scooter elétrica, estivesse com um carro no trânsito de Cascavel, que já é uma loucura, né? E vocês já pararam para observar as bikes elétricas nos horários de pico em Cascavel, começo da manhã, meio-dia, final da tarde? Gente, aquela ciclovia ferve. Mas isso é uma ótima notícia. Sem barulho, sem fumaça, respeitando o meio ambiente, cada um do seu jeito. Muito operário da construção civil, João Diego. Eu ando muito na ciclovia. Determinado horário, 5h30, por exemplo, muito operário da construção civil com a sua bikezinha elétrica ou com a sua scooterzinha e tal. É preciso uma política para isso, não é, João? Até porque também há abusos, há meninos abusadinhos acelerando muito. Antes que aconteça uma tragédia, como aconteceu em Balneário Camboriú, em outros lugares, é preciso algum nível de regulamentação. Em que pé que está essa conversa, João? Jair, esse tema já chamou a atenção do nosso mandato logo no começo, né? Quando a gente fala de regulamentação, a gente tem que ter um certo cuidado, porque as pessoas já pensam assim, poxa, vão regulamentar, querem taxar, querem cobrar imposto, querem atrapalhar a venda do comércio, querem bloquear o uso de algo que é bom para a sociedade, para a comunidade. Você destacou bem. Os veículos elétricos, ciclomotores, os patinetes, enfim, eles contribuem muito para um trânsito de qualidade.
contribui para o meio ambiente, contribui para a mobilidade urbana, principalmente Cascavel, que é uma cidade que cresce cada dia mais, aumenta cada dia mais o número de veículos. Frota gigante, né? Gigante, uma das maiores frotas do estado do Paraná. Então, já no primeiro semestre, nós já protocolamos na Câmara, um projeto de lei relacionado à regulamentação dos veículos. Por que uma regulamentação? Para que a Transitar possa fiscalizar, claro, regular, fiscalizar e educar, porque falta muito essa educação. Uma abordagem educativa, né? Com certeza. Jairo, se a gente prestar atenção hoje no trânsito de Cascavel, a maioria dos que fazem uso desses veículos são jovens. Muitos desses jovens não têm nem 16 anos. E um agravante, utilizam a motinha elétrica, 3.000 watts, 2.000 watts, é. com a potência acima dos 1.000 watts permitidos. Então, em conversa com a Transitar, essa semana eu fui fazer a visita Transitar, levei esse projeto de lei que foi protocolado já no primeiro semestre, mas ainda não transitou na casa, por se tratar de um tema que tem que ser discutido com as autoridades competentes, quem entende de trânsito, com a diretoria legislativa também, porque eu não posso fazer lá a função que cabe apenas ao executivo. Eu tenho uma limitação ali da proposição, não posso gerar custos para o município, né? Eu não posso usurpar o direito do município em executar, né? O trabalho do legislativo é fiscalizar a apresentação de leis, mas que não extrapolem ali a minha autonomia ou autoridade. E ao conversar com a Transitar, a gente percebeu quanto é delicado o tema, porque além do risco oferecido aos pedestres, porque muitos circulam com esses veículos elétricos em locais não permitidos ou locais errados. Por isso que eu falo para você da educação que cabe, da conscientização que cabe por parte da Transitar, assim que tiver uma lei, prestar esse serviço. Além disso, você imagina, Jairo, a Transitar fiscalizando em Cascavel, se pega a sua moto com uma irregularidade, você sem capacete e tal, vai, claro, conscientizar. Mas se pega lá um menino com 12 anos de idade, pilotando uma motinho com uma potência muito superior, automaticamente tem que haver a apreensão dessa moto. Vai levar essa moto para onde? Se a Transitar hoje tem dificuldade com locais, até mesmo para apreensão de carros e motos tradicionais no nosso trânsito aqui. Então vai ter que locar mais um espaço para isso, vai gerar um custo para o município. E um outro agravante, muitas dessas motinhas, elas são compradas sem nota fiscal. Pega lá do camelô, alguns de forma irregular trazem do Paraguai. E aí para você retirar lá na Transitar a motinha, não é nem questão de cobrar uma multa, mas tem que apresentar nota fiscal. E aí? Vai empilhar essas motinhas num pátio, num galpão da Transitar só para dizer que está fazendo, fiscalizando? Então, é muito mais complexo do que simplesmente fazer uma regulamentação e falar, a partir de agora vamos fiscalizar. Não, vai além disso. É um trabalho de conscientização, de educação. Então, nós levamos o nosso projeto para a Transitar analisar. Descobrimos nessa conversa que a Transitar já tem em andamento um projeto deles, aparentemente tão completo quanto o nosso. A vantagem aqui, pelo fato de vir da Transitar, eles podem exercer um papel do executivo, né? Então eles conseguem abraçar ali temas que o nosso projeto não alcança, né? E nada mais é que questão de segurança, capacete, questão de regulamentação da potência utilizada, os locais que podem circular e uma idade mínima de 16 anos para acima de determinada potência. Pois então, olha, João, veja como isso acaba atendendo todo mundo. Sabe por quê? Porque os meninos, né, 10, 12 anos de idade, eles podem usar as bikes elétricas. Que, aliás, já tem um formato, não é, Leonardo? É parecido com as próprias motoquinhas, né? Tem patinete também. Tem várias formas de trabalhar. Agora não pode mesmo pôr na mão de um guri de 12 anos uma moto de 3.000 watts. Né? É um perigo, é um risco imenso. Eu já atendi gente com quedas ali na ciclovia, né? Principalmente naquela descida da Avenida Brasil, o pessoal pega ali uma embalada, né? Enfim. Eu vi uma cena, Jairo, só te cortando, só para compartilhar com você. Eu vi uma cena no último sábado. Estava indo para a região sul de Cascavel, e estava na Carlos Gomes, sentido Unioeste. E ao passar ali pelo mufato da Carlos Gomes, eu até filmei. Eu não, né? A Amanda que estava comigo, ela filmou e eu fiz o registro. Eu falei, gente, dá uma olhada. Uma moto, nem sei a potência que devia ser aquela moto lá, não, 2.500 watts ali de potência, mas grandinha. Eu estava em 60 por hora e não estava alcançando a motinha.
o menino não devia ter 9, 10 anos de idade. Imagina só. Então, assim, é culpa do menino? Não, culpa dos pais também ali, que, poxa, coloca uma moto com aquela potência elétrica e tudo mais, mas na mão do menino. Tava, ok, na pista, tava andando certinho, mas numa velocidade que, meu Deus do céu, se acontece, Deus o livre, um acidente, e aí? E outra coisa, criança. não pode pôr motor da combustão em bicicleta, viu, gente? Mas aquilo vira uma barulheira, né? E não pode, eu olhei, não pode. Não pode fazer essa alteração na bicicleta, colocar motor a combustão. Gente, quando o cara sai lá do Morumbi, e eu tô aqui no centro, já tô escutando o cara. Tá vindo. Não dá. Então, Então, tem bastante coisinha para ver, né? Claro, então com muita calma, claro, agilidade do tema que precisa ter, não podemos ter uma morosidade que muitas vezes o poder público tem, né? Não temos que ter tanta burocracia, mas esse é um caso, de certa forma, complexo, é se espelhar em Balneário Camboriú e outras cidades que já regulamentaram. Reafirmamos aqui, não é proibir nada, é regulamentar. Menores podem ter até circular com tanta potência. Quem já é maior de idade, ok, pode utilizar, mas nos lugares corretos. Pode usar na ciclovia? Não pode. Transita como moto no trânsito. Qual que é a regulamentação disso? Onde transitar? E, claro, ensinar as pessoas isso. Não adianta, eu até falei na minha publicação, a transitar, ela pouco pode fazer, porque ela está amparada numa resolução do CONTRAN, que é nacional, e é muito vaga, né? Então, por isso que é importante uma regulamentação municipal disso, para que as pessoas aprendam a circular, para que diminuam os acidentes e ofereçam menos riscos tanto aos pedestres, aos motoristas e aos usuários dos veículos elétricos. E os condutores de veículos, né? Tem que ter mais paciência com o pessoal, sabe? Ontem ainda eu vi uma cena assim, o cara buzinar para um cara que estava com a scooter elétrica na pista de rolamento. É um pouco mais lento, o deslocamento de uma scooter elétrica. O cara deu um buzinão no rapaz, jamais faça isso. Tá lá na regra, então, bem claro. Os maiores cuidam dos menores. Exatamente. Os veículos maiores cuidam dos veículos menores. Se assusta um guri desse, dá um tombo no cara, né? Não pode, né? Então, usar com parcimônia essas questões aí. Outra questão, para fechar esse aspecto aí, esse quadrinho, João, tem que ampliar também a malha de ciclovias. Né? Nós temos que superar isso de que a ciclovia toma vaga de estacionamento. Ora, gente, a cidade está... Poxa, né? Se olhar para o desenho do calçadão e a sequência que foi feita na Avenida do Brasil todo, no canteiro central, foram designadas imensas áreas para estacionamento, inclusive em detrimento à arborização urbana que precisa para aplacar o calor, que tem várias funções, não é? E tem que achar um jeito, né, João? Você vai tentar passar uma ciclovia numa via mais comercial, vai ter uma oposição ali terrível. Vide o projeto da Carlos Gomes, que era um projeto bacana de uma ciclovia que teve que ser deslocada. Como é que faz para compatibilizar esses interesses? Jário, é um tema muito interessante e visto também que Cascavel existe um grande projeto para a implantação de ciclovias. Tem até dinheiro do Fomplata. Exatamente tá parado, por isso. Porque quando o município busca um dinheiro desse, tem um projeto. E no projeto já está lá. Inclusive foi a discussão já quais locais vai ter ciclovia para a região norte, vai ter ali, agora estão fazendo a Rio da Paz, da Rio da Paz vamos ter as ciclovias, inclusive é motivo de discussão também, porque o comércio lá do Rio da Paz está falando, poxa, vamos matar o comércio de um lado da rua aqui, e realmente gera essa discussão. Claro que nós temos que pensar Cascavel não para agora, nós temos que analisar, pensar Cascavel para daqui 20, 30, 40, 50 anos, e uma cidade mais sustentável, uma cidade com uma mobilidade que seja referência, é importante. Claro que eu também não posso sacrificar o meu comércio hoje pensando numa Cascavel somente olhando o amanhã. Eu tenho que dar essa sustentação para esse comércio hoje, mas claro, pensando no amanhã. Acho que é possível o equilíbrio. Acho que com diálogo, com conversa, é possível atender as vagas de estacionamento que os empresários tanto pedem, né? Mas também a gente pensar numa Cascavel do futuro que atenda um meio de transporte, uma mobilidade mais sustentável. Fazer uma gestão aqui em público, então, para o nosso vereador, né? Tem que dar sequência na eletrificação do transporte coletivo, né? Tem que dar, olha, Cascavel está concorrendo em São Paulo, prêmio importante, poderia ser primeiro passo, mas é apenas 10% ainda da frota. E é incrível como os ônibus combustão envelheceram de um dia para outro quando entrou em operação os ônibus novos elétricos, né? Você olha assim, mesmo visualmente, não é? É uma distância enorme.
E há recurso para isso, João Diego, né? Tem recurso no BNDES, subsidiado, tem recurso no BRDE, não é? Por que você acha que está lenta essa conversão? Ou você acha que nós estamos no timing correto? Jair, eu acho que muito foi feito. Cascavel, muito já foi feito. Agora, como você destacou bem, não podemos parar. Né? Vou só citar um exemplo ainda de como a população precisa se atentar a pautas como essa. Muitas vezes a gente leva uma pauta de sustentabilidade, uma pauta relacionada à eletrificação dos demais ônibus em Cascavel para a Câmara, para discussão. E aí eu publico algum vídeo na rede social, sempre tem um comentário ou outro que chega de pessoas talvez que não tem tanta informação referente ao tema, falando, poxa, a cidade está com um buraco e o vereador preocupado com ônibus elétrico. Ou, tem fila na UPA e vendo esse tema. Sim. Acho que é importante a população primeiro entender, claro que você tem um público mais esclarecido aqui, que acompanha o teu PitoCast, mas a população de uma forma geral, ela tem que entender que o vereador ele consegue sim olhar para esses problemas do dia a dia, vou chamar assim esses problemas. Mas não pode casuais. se perder no varejinho, né? São importantes, mas Claro, se o varejinho dominar a tua pauta, você não olha o estratégico. Com certeza, mas tem que olhar para a pauta estratégica. Qual que é a pauta estratégica? Eu vou citar um exemplo. Uso de drones na segurança pública. Cascavel não tinha uma regulamentação para que pudesse utilizar drones na fiscalização, no monitoramento, patrulhamento e até perseguição da Guarda Municipal. Nós percebemos isso, como Cascavel tem 2 drones hoje na patrulha rural, alguém que for filmado por um drone pode abrir um processo contra a prefeitura e ainda ganha dinheiro da prefeitura? Não, vamos protocolar aqui, protocolamos um projeto de lei hoje, é regulamentado o uso de drones, né, para patrulhamento. Né? Inclusive, a gente vai destinar a nossa emenda impositiva para compra pelo menos de um drone aí que custa todo equipado para captação de imagens, para perseguição e patrulhamento, mais de 50 a 60 mil reais. Mas está lá anotadinho. Mas é importante, é fundamental. Por quê? Isso é você pensar na segurança do próprio guarda municipal e na tecnologia. Eu estou deixando de cuidar, de pensar na segurança lá do bairro Floresta, lá do bairro Morumbi, lá do bairro Guarujá? Não, mas eu estou tentando pensar além daquele dia a dia, do varejo, como você disse muito bem, do varejinho, mas pensar de uma forma estratégica que a gente consiga evoluir. E o transporte coletivo é isso. Não adianta a gente ficar debatendo só, o preço do ônibus, as linhas, não passa aqui os pontos, que tem muitos pontos ainda que não são nem cobertos em Cascavel, e deixar de discutir uma pauta mais aprofundada da modernização dos ônibus elétricos. Claro que também a gente tem que cuidar, Jairo. Por isso que eu acho que tudo no seu tempo, e a gente vai caminhando, Cascavel já evoluiu muito nisso, porque não adianta também eu ter toda a frota elétrica em Cascavel, e a pessoa vai lá no ônibus, vai pegar o ônibus lá no Belmonte, às 7 da manhã, num dia de frio e chuvoso, e não ter uma cobertura do ponto de ônibus. Aí, poxa, eu ofereço uma dignidade, um transporte correto, compatível ao meio ambiente, mas não estou oferecendo um mínimo de dignidade para a pessoa esperar num lugar mais protegido do frio ou da chuva? Não, então as coisas têm que andar juntos. E não significa que eu tenho que primeiro fazer o ponto de ônibus para depois pensar nessa pauta. Acho que essas pautas elas caminham juntas e a gente tem que trabalhar por isso. É verdade. E a gente vai incomodar bastante sobre a eletrificação da frota, sabe? Porque agora, deve. Entra o verão pesado e aí o pessoal lá da periferia vai dizer, mas por que é só no centro que tem o fresquinho, né? O ônibus novinho, com ar-condicionado e tal, né? E aqui na periferia nós estamos se abanando dentro do ônibus. Essa demanda pode ter certeza que ela vai se expandir. Vamos tirar o vereador da mesa agora? Né? Vamos tirar o vereador da mesa e vamos colocar o comunicador, né? O João Diego do rádio. Bom, João, você é um dos poucos profissionais desse segmento que conseguiu aliar 2 habilidades, né? No microfone em si, como um grande comunicador que você é. Obrigado. Mas também na gestão de emissoras de rádio. Profissional raro, viu, gente? É o que a gente chama de mosca branca, não é? Mosca branca. João Diego, você estava em outra emissora de TV, cuidando, trazendo audiência, trabalhando na parte artística também e tal. E você voltou para o seu ninho, lá, ou para o seu enxame, né? na Rádio Colmeia. E as notícias que chegam dos números mostram que você acertou a mão lá na Rádio Colmeia. Queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa que você tem em mãos e qual é o segredo para reposicionar uma emissora que estava no segmento AM. Olha que transição difícil essa, não é? Para o segmento FM e
tentar reaver aquilo que já foi, né? Uma liderança incontestável em Cascavel. Fala um pouquinho dessa pesquisa, João. Jair, acho que antes de tudo é importante destacar uma frase do saudoso senhor Tuta, da Rádio Jovem Pan de São Paulo. E, inclusive ele lançou um livro com esse título, que é Ninguém Faz Sucesso Sozinho. E no rádio é isso. No rádio ninguém faz sucesso sozinho. Os números de audiência que a gente colhe hoje não é só do João Diego. É de toda uma equipe que se envolveu no projeto, que acreditou. Porque a gente vende uma ideia. A gente, queremos chegar até lá. As pessoas têm que abraçar esse projeto junto com você. Então eu quero compartilhar esse mérito com a própria Viviane Silva, que está à frente hoje das emissoras. A Viviane, que ela... esse ano eu falei, Viviane, nós precisamos assinar a pesquisa para ter um norte. Qual é a audiência da rádio? Cresceu? Caiu? Onde precisamos melhorar? Quem está nos ouvindo? Né? E ela acreditou, ela confiou, falou, não, João, esse ano nós teremos esses dados e tal. Esses dados não são baratos. Como que funciona isso, Jairo? O Cantaribop Media, ele vem aqui para a Rádio Tarobá e fala, Tarobá, vocês querem receber os dados da pesquisa? Queremos, né? Tarobá quer receber os dados da pesquisa, quer comprar a pesquisa. Quando a gente fala comprar a pesquisa, dá a impressão que estão comprando a números, liderança. Né? Não, comprar a assinatura dos dados, receber os dados da pesquisa. Rádio Capital, vocês querem? Queremos. Rádio Massa, querem? Queremos. Colmeia, queremos. Rádio Jovem Pan, vocês querem? Não queremos. E aí pega um valor total de uma pesquisa dessa. Faz um consórcio de emissoras, exato, cada um paga um pouco. Custa mais de R$100 mil uma pesquisa dessa hoje para Cascavel. E rateia o valor entre todas as emissoras, né? E num dia pré-determinado, a gente não sabe quando eles pesquisam, e eles só informam, a pesquisa será no segundo semestre. E eles informam uma semana antes, semana que vem vocês receberão os dados. A gente faz depois um download do banco de dados e pode estratificar. Então existem emissoras que conquistam uma liderança num filtro específico, são mais ouvidas da classe A e B, outras têm a liderança geral, outras têm um maior número de mulheres ouvindo, e aí você trabalha comercialmente e também artisticamente conforme você deseja. Recapitulando um pouco, Jairo, lá em 2020, estava num outro grupo de comunicação, e aí eu penso assim, quando eu não estou contente em um lugar, eu não posso jogar contra. De forma alguma eu vou falar mal, eu vou jogar contra um ambiente, uma emissora que paga o meu salário. Então, se eu não estou contente naquele ambiente, o mais correto a fazer é ter a hombridade de chegar para o dono da empresa e falar, eu já fiz a minha parte, acredito que não estou somando mais aqui, vou para um outro desafio. Eu acho que isso é o correto, e foi isso que eu fiz. Na época, até alguns colegas, eu lembro que um colega em específico falou assim, João, você está doido, João? Você está maluco? Eu falei, por quê? Olha a estrutura que nós temos aqui, olha a estrutura de equipamento, estrutura de material humano, o quanto que essa rádio vende por mês, quanto de investimento nós fazemos todo mês. Você está indo para a Colmeia. Colmeia saiu agora do AM, no FM, ninguém sabe que ela está no FM. Está lá, Colmeia vai acabar no FM. E eu ouvi isso. Não vai, eu acredito no time, acredito na equipe. Mas dá um friozinho na barriga, Decretaram a morte da abelhinha. Decretaram a morte da abelhinha. Só que eu olhava para o projeto, poxa, Jairo, você também já participou lá da programação da Colmeia, na época do Rádio AM. Inclusive eu fui demitido lá sem estar empregado. Eu escrevi sobre isso esses dias. Eu já fui demitido em muito lugar, mas sem estar empregado. A primeira vez. A primeira vez. E você sabe da história que a Colmeia tem com Cascavel. E para você matar uma história dessa, não é da noite para o dia. Então eu olhava para a história da Colmeia, junto à equipe que lá estava, e percebi que tinha muito potencial de se trabalhar a Colmeia de uma forma diferenciada. Não aquela rádio apenas hits, não aquela rádio apenas da música. Poderia sim manter um perfil de ter os traços ter um programa esportivo, ter um programa de oração, ter aquele traço do AM, né? Mas com uma agilidade um pouco maior, com um ritmo um pouco mais, um promocional mais acelerado, que é uma característica do FM, né? Então, ano passado houve a primeira pesquisa, nós não assinamos a pesquisa. Segundo dados que os próprios co-irmãos nos passaram, a Colmeia já estava na vice-liderança nessa primeira pesquisa no rádio FM. E agora, esse ano, uma grata surpresa, nós assinamos aqui a pesquisa do Cantaribop Media, e essa pesquisa trouxe dados maravilhosos para a Colmeia, com a vice-liderança geral de audiência em Cascavel. Então, tirando
diferença para o primeiro, não é? Isso também aconteceu, né? Exato. A diferença já foi maior, né? Na pesquisa passada, segundo dados, esses dados, claro, falando de share, né? O Ibope ele tem muitos filtros, tem ouvintes por minuto, tem share total, tem a tua participação no segmento, a afinidade com o público, é muito completa a pesquisa. Mas Cascavel a gente trabalha muito aqui com o share total. O que é o share? É o número de aparelhos ligados. A cada 100 rádios ligados, quantos rádios estão naquela emissora? Né? Então, antes a diferença da líder do segmento da capital para a Colmeia era quase de 20%. Nessa pesquisa, a diferença é de 13%. E já a Colmeia, na outra pesquisa, para a terceira colocada, a diferença era de 1,5 ponto. Nessa, a diferença já é de quase 9%. Então, a Colmeia ela ampliou, ela se aproximou da líder e se distanciou do terceiro colocado. Repito, ninguém faz sucesso sozinho. Mérito do João Diego? Não. É de uma equipe comprometida que faz rádio com amor, com dedicação e que se doa todo dia a um projeto. Embora o público seja muito heterogêneo, o que as pessoas esperam do emissor de rádio, hein, João? Porque essa resposta você tem que ter, porque como é que você vai desenhar uma programação, né? E isso depende do público, né, Jair? Lá no grupo nós temos também a CBN. A CBN, você sabe, é uma emissora segmentada. O ouvinte da CBN espera informação. Ele não quer algo tão coloquial, um papo sem sentido, uma brincadeira. Eles querem informação, eles estão buscando ali informação. Análise, né? Análise contexto, de dados. Exato. Agora, a Colmeia engloba toda a população. A Colmeia é uma rádio popular. E fazer o rádio popular é você, como se tivesse um buffet do almoço. E nesse buffet você tem que ter lá um arroz, feijão bem feitinho, que seria lá o jornalismo, o esporte, mas também tem que oferecer uma carne, uma saladinha. É você oferecer um grande cardápio mais diversificado, né? Um cardápio diversificado para que o ouvinte ele se encontre ali, que ele encontre naquela emissora a sua programação preferida e decida ficar ali. Principalmente hoje, Jair, que tem tanta opção. Hoje nós estamos fazendo aqui a rádio. O que você está fazendo comigo aqui, o PitoCast, nada mais é que o rádio. Então não existem só as 10 emissoras comerciais, mais uma comunitária em Cascavel. Não, tem mais que isso. Nós temos muitos veículos de comunicação no digital. Nós temos tantos podcasts que também é rádio. E é isso que nós temos que entender. O que o ouvinte ele quer consumir com qualidade, com responsabilidade, né, e oferecer isso na programação. E qual é o hardware? Onde é que as pessoas escutam rádio hoje? Em que aparelho? Em que equipamento? A maioria ainda no rádio físico. Mas já mudou muito. O rádio, uma parte está ouvindo no celular. A totalidade antigamente era no rádio. Hoje não. Até recentemente, já era uma coisa curiosa. Eu fui visitar um cliente e esse cliente olhou para mim e falou: João, o rádio está acabando. Eu não vou investir lá na rádio lá porque o rádio está acabando. Eu falei, como assim o rádio está acabando? Não, eu mexo com montagem de imóveis nas casas das pessoas. Antigamente eu chegava, o rádio era parte de um móvel. Existiam as vitrolas, era um móvel da casa. O rádio ficava num lugar, uma mesinha sagrada. Hoje eu chego nas casas, eu não encontro o rádio. E aí eu olhei para ele e falei, mas eu estou analisando aqui, eu acho que o computador, a internet está acabando. Ele falou, como assim? A internet está acabando? Pelo contrário, nunca se usou tanta internet. Eu falei, não. Antigamente eu ia nas empresas, eu via aquele CPU grandão, aquele monitor com aquele tubo. Eu não vejo mais. Aí ele pegou o celular e falou, não, mas o celular, a internet está aqui, ó. O computador agora está aqui. Eu falei, o rádio também. Hoje o rádio está no seu celular, as pessoas ouvem no celular. O rádio as pessoas ouvem pelo computador. E o rádio, ele está se reinventando. Veio a internet... Primeiro falaram que o rádio ia morrer com a vinda da televisão. O rádio se reinventou. Depois, com as novas tecnologias, com a internet, agora o rádio vai morrer. Não, o rádio está se reinventando. Cabe às emissoras acompanhar essa reinvenção, não ficarem no caminho e acompanharem essas novas tendências para oferecerem também essa diversificação para o seu ouvinte de plataformas. Qual é o horário nobre do rádio? Nobilíssimo, filé do boi. Principalmente das 6 ao meio-dia, com um pico de audiência hoje das emissoras por volta das 10 da manhã. Isso num cenário de Cascavel e em todo o Brasil. Esse é o filé do rádio. Período da manhã, com ênfase nessa faixa das 10. As pessoas se ligam muito. Mas, claro, ainda tem uma grande audiência no horário do almoço. Final de tarde, o pessoal voltando para casa do trabalho também sintonizam muito nessa faixa das 17 às 18 horas. Mas há o destaque para a grade da manhã.
Aquela galerinha que leva a piazada na escola às 7h30 da manhã, 7h40, Muito. horário bom, né? Muito. É. E existe uma mudança de público, né? É. Eu falo isso pela Colmeia, não sei que cada emissora tem a sua característica, né? A CBN. A CBN é público predominantemente masculino. 90% do público da CBN, segundo o Ibope, são homens. E da totalidade de ouvintes da CBN, 70% da classe A e B. Então você sabe que são homens da classe A e B que estão ouvindo a CBN. A Colmeia, predominantemente classe C. Ah, João, mas não tem classe A e B que também ouve? Não, tem. 20 e poucos % da classe A e B, 50% da classe C e mais 20% da classe D e E. Tem, mas o predominante. E mulheres. 75% dos ouvintes da Colmeia hoje são mulheres. Quase 25% são homens. Pois Quer dizer que o homem não ouve? Ouve também, Jário, principalmente nesse horário que você citou. Então, eu estratifiquei e vi lá que, por exemplo, das 6 às 8 da manhã, quem manda no rádio é o homem. A maioria dos ouvintes é homem. Mas, a partir das 8 da manhã, já é a dona de casa, ela já a empregada doméstica, ela acaba acompanhando ali a programação, vai com o Ed Júnior, Padre Manzotti. E é uma mudança de público. Então, você tem que ir desenhando a sua grade junto com essa mudança. O marido vai para o trabalho, ele que está mandando no rádio lá em casa. Ele sai de casa, a esposa já, ela que comanda o rádio ali. Final de tarde ou à noite ele quer ouvir um esporte ou o quê? Também tem a programação. Então, depende do horário. Mas esse horário que você citou, principalmente da faixa das 7, 8 da manhã, também o jornalismo ainda é muito forte. Pois é, gente. É o rádio. É o rádio se reinventando para se adequar aos seus diversos públicos. Se você tem uma presença forte no segmento C da sociedade, que é um segmento importante, porque tem muita gente nesse segmento. Sim. Quem é o cara que deveria anunciar com você? Qual é o segmento? Qual é o segmento? O varejo de uma forma geral. Supermercado, confecções, calçados, loja de tecnologia. Enfim, é muito amplo, né? Posto de combustível. O varejo como um todo, ele se encaixa nessa classe C, né? É uma classe extremamente consumidora, né? E que acompanha, que tem uma fidelização muito boa no rádio. Até como um comparativo, né? Um cliente recentemente falou assim: João, eu fiz aqui um flash com vocês, gastei X de valor. Fiz o flash aqui e recebi 5 ligações. Eu investi o mesmo tanto em impulsionamento para gerar lead, que eles chamam na internet, né? Eu tive 30 pessoas que entraram em contato. Só que das 5 ligações do rádio, ele fechou 3 vendas. Dos 30 leads, ele fechou 1 venda. Tá vendo? Então as pessoas ainda confiam muito nesses meios tradicionais, principalmente aqui no interior, né? E tudo pode ser aferido, né? Não dá mais para passar a conversa em ninguém, né? Porque ali as pessoas têm a forma de mensurar, o anunciante pode mensurar os seus resultados, né? Ô, Jair, algo interessante, né? Não que eu não confie nos portais de notícia, confio muito, eu sou leitor, acompanho todos os dias os portais de notícia, mas toda semana eu espero chega lá o Pitoco. Deixa eu ver o que o Pitoco está falando. Porque, claro, eu sou mais que eu sou novinho, tenho essa latinha mais novinha, mas eu tenho uns costumes mais tradicionais e dá a impressão, ou eu mesmo considero mais, com mais credibilidade ainda quando eu tenho ali em mãos a notícia, né? É um costume meu, né? Claro que tem uma nova geração palpável, que né? Exato. É algo que físico. E não é por isso também que eu vou deixar também de acompanhar as novas tecnologias, vou deixar de apresentar minha live lá toda semana, de participar de podcast. Não, a gente tem que acompanhar, né? Mas eu gosto muito desse tradicional, do pegar ali, de ler a notícia, do ouvir, do assistir, né? Essa mídia tradicional. Pois a gente tem falado muito, João Diego, para ir para os finalmentes aqui, né? A gente tem falado muito de um fenômeno etário que está acontecendo no Brasil, que está alterando imensamente a pirâmide, que já não é mais uma pirâmide, né? A pirâmide social do Brasil, porque não se pode mais, de forma nenhuma, desprezar o poder da chamada economia prateada, né? Das pessoas lá dos seus cabelinhos já, como falava lá o poeta, né? Os cabelos prateados pelo luar do tempo, né? Essas pessoas e o seu poder aquisitivo. E essas pessoas têm muito disso do tradicional, da emissora do rádio que ele fideliza, do jornal que ele quer folhear, não é? São nichos, né? Cada um de nós preenche um nicho dentro de uma coisa imensa, né? Heterogênea e total.
E cabe, logicamente, a cada um daqueles que estão aportando em mídia saber fazer essa leitura desse cenário, né? Com certeza. Bom, João Diego, para encerrar a nossa prosa aqui, diga aí, voltando agora para o João Diego vereador, qual é o futuro político? Vamos disputar para deputado? Vamos para uma reeleição? Ou esse mandato é o suficiente? Vamos eleger o Leonardo? O que vamos fazer? O Jairo, antes de mais nada, é importante eu destacar, fazendo essa divisão que eu fiz contigo do João Diego vereador e João Diego radialista, que eu estou num momento muito importante que eu estou conseguindo conciliar muito bem essa função no legislativo e também a minha função lá no rádio, inclusive utilizando do rádio como uma ferramenta até para ter mais voz no legislativo, né? Então, acho que isso é muito válido. E, claro, também eu não vou no ar, de forma alguma você vai me ver lá na rádio, utilizando meu espaço na rádio para ferir algum colega com objetivos políticos. Eu sempre fiz muito bem essa divisão, mas, claro, a comunicação ela nos traz um reconhecimento, nos traz uma certa força e eu busco utilizar essa força para o bem dentro da política. Portanto, eu vejo que eu tenho muito que aprender, muito que caminhar e muito que apresentar ainda para a nossa cidade, antes de pensar em um próximo passo ou um passo maior. Eu comento sempre com a minha equipe que daqui 3 anos pode ser que o João Diego fez a sua parte, ficou 4 anos no Legislativo de Cascavel, cumpriu com o seu papel e muito bem. Ótimo, volto lá para a rádio, volto para a comunicação e vou fazer o que eu faço de melhor, que é o que eu amo fazer, que é comunicar com as pessoas através do rádio, hoje também da internet e outros meios, né? Pode ser que daqui 3 anos eu pense, poxa, fizemos um bom trabalho, como estamos fazendo, que a gente consiga seguir essa linha que estamos desempenhando, nos comprometendo com pautas, claro, do dia a dia, mas também com projetos estruturantes que deixem a nossa marca no mandato. Aí sim, aí eu tenho esse direito, entre aspas, de buscar mais uma vez uma reeleição. Mas não é projeto meu me reeleger, depois me reeleger e fazer carreira política num mesmo cargo, numa mesma função. Porque, Jairo, político não é profissão. Eu sou radialista por profissão, sou jornalista por formação e estou vereador por votação. Eu não pretendo fazer uma carreira de 3, 4, 5 mandatos para vereador. Respeito quem tem esse feeling, quem tem esse preparo e quem tem essa mentalidade gosta disso. Eu não. Se o nosso mandato for bom, isso vai ter que ser um retorno da própria população, né? A velha frase dos políticos, né? Se a população pedir, se me chamarem, eu vou. Deixando de lado essas frases prontas, né? Mas se a gente conseguir apresentar realmente um trabalho eficiente, como estamos conseguindo, lá no final do 3º ano ali do mandato para o 4º, que vem aí uma possível reeleição ou não, aí sim colocarei meu nome mais uma vez à disposição. E se for muito bem votado, aí sim posso pensar em um futuro, um passo maior, mas isso lá na frente. Acho que é hora de pensarmos Cascavel. Estou há 9 meses, nem completei 9 meses ainda no mandato, né? Já deu para ter uns cabelinhos brancos já nesse período, porque algumas dores de cabeça, algumas pautas mais duras, mas nós temos que ter posição, né, Jairo? Eu penso assim que fui eleito para representar a nossa população, os meus eleitores, e tenho que manter a minha posição, a retidão naquilo que acredito e quem está alinhado politicamente. A pauta é dura, mas eu tenho essa linha. O assunto dos veículos elétricos, ele divide opiniões, é dura, mas é melhor para a cidade, então vamos pelo que é certo. Vamos pelo que é correto. Tanto que, logo nesse primeiro mandato, logo de início, já estamos na presidência da CCJ, que é a principal comissão da Câmara de Vereadores. Estamos na comissão também, como primeiro secretário da Comissão de Cultura, né? São 2 comissões que atuamos. Também atuamos no direito da mulher, né? Temos a vereadora Bia, que é a presidente, né? Eu e o vereador Hudson também no direito da mulher. São 3 comissões que a gente atua, mas principalmente se destaque para a CCJ, que é a comissão que mais emitiu pareceres nesse ano. Já ultrapassamos 180, né? Não? Mais de 200 pareceres já nesse ano.
Entre 180 e 200. Eu estava conversando com o Rafael lá da diretoria do Legislativo. Então, sempre pautados pelo que é certo. Na CCJ tem essa característica, né, Jair? Eu não posso... Entra um projeto, às vezes, lá que eu penso, poxa vida, esse projeto que eu não concordo. Mas ele é constitucional? Ele é legal? Então, ele vai passar pela CCJ. Né? E essa é a política correta. Se eu fosse pensar de uma velha política, de velhos, longos tempos, não, isso aqui não é de um aliado meu, isso aqui não é interessante para o meu projeto político, vou segurar aqui. Coloco o projeto embaixo do braço e pronto, esse projeto não vai transitar na casa, tem que passar pela CCJ. Agora não, quando a gente está partindo do princípio da honestidade, do trabalho certo, do trabalho sério, a gente tem que dar o melhor para a população, fazer o que é correto. Então por isso a CCJ tem tanta celeridade e por isso as nossas posições são sempre claras, alinhadas, claro, hoje com a base do governo, do prefeito Renato Silva, mas com muito respeito a todos os eleitores e com as demandas da nossa população. Perfeito. E uma das virtudes que dá para ser agregada a isso do João Diego é a ponderação, né? Sem contaminação ideológica, né? Que coisa feia que está essa polarização política no Brasil, né? Olha, eu voto contra porque veio do PT. Eu voto contra porque veio do fã do Bolsonaro. Gente, parem de ser ridículos. Parem de ser ridículos, fazer papel para a rede social. Fazer papel para obter engajamento, para obter lá naqueles nichos, né? Feio isso, viu, gente? Mas... Jairo, até me permita agregar aqui um comentário. Recentemente, conversando com o outro vereador dentro da Câmara, e eu falava sobre isso. Poxa, às vezes nós que não temos uma paixão mais aflorada, né? Pelos extremos, né? Temos sim o nosso posicionamento. Eu sou de um partido de direita conservadora e, claro, tenho o meu posicionamento. Mas isso não quer dizer que quando o centro ou a esquerda protocole um bom projeto, que eu não serei favorável a esse projeto simplesmente porque eu sou de direita. Né? Não concordo com isso. Mas aí muitas vezes quem é mais apaixonado, quem tem mais fervor para uma determinada linha ideológica, tem realmente um engajamento maior, ganha o destaque da mídia e acaba muito mais em evidência para o bem ou para o mal. E aí, conversando com esse colega, ele falou, mas também acaba tendo muita rejeição, né? A pessoa que faz isso. Mas, poxa, a rejeição para vereador ela é relativa, porque se você tiver uma rejeição grande, mas tiver o seu público fiel, conversando com a sua bolha e falando para a sua bolha o que eles querem ouvir, você garante as suas próximas eleições. Né? Então fica muito em cima da política ou da politicagem. É algo que a gente não adere, não estamos nessa linha e procuramos ser muito sóbrios em meio a tantas paixões, tantas pessoas que se embebedam por direita, esquerda ou por paixões ideológicas. São as tais das setas ideológicas idiotizantes, não é? Que são fartas no nosso parlamento. Respeito também quem pensa dessa forma. Embora eles não respeitem a gente, nós temos que respeitar eles, não é? João Diego, nós temos 1 minutinho para suas considerações finais. Se quiser deixar suas redes, de que forma que os seus eleitores ou as pessoas que estão nos ouvindo possam te acompanhar, fique à vontade. Jairo, agradecer primeiramente a você pela oportunidade de estar aqui. É difícil o radialista falar em 1 minuto, né? Geralmente chega a ser prolixo, né? Emendando os assuntos, mas agradecer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você no Pitocast. Agradecer aos ouvintes, agora falando como radialista, João Diego, os ouvintes que deram essa grande audiência para a Colmeia, vice-líder geral no Ibope 2025, Cantar Ibope Mídia, a pesquisa, né? Com um crescimento, uma emissora que cresceu muito e segue crescendo, né? Com a sua base, a sua mesma linha, com profissionais comprometidos, e a gente se alegra muito de fazer parte desse projeto. Em um mundo que muitas vezes os profissionais de comunicação são vistos como os vilões da sociedade, pela forma que levam muitas vezes a notícia, a informação, a gente tem um reconhecimento da população e o carinho dessa população me deixa muito feliz, me deixa muito contente. E eu estou em 2 funções, Jair, jornalista e radialista. Os jornalistas nos últimos anos foram muito pintados aí como culpados pela briga política e tal. São muitas vezes taxados como os responsáveis por divulgarem fake news. Então, ser jornalista é difícil. E vereador também é o político que mais apanha, porque é o que tem mais contato com a sociedade. Então, se tem algum problema, a culpa é do vereador que não fiscaliza, que não apresenta o projeto.
E é muito bom a gente estar hoje na função de radialista, conciliando com o cargo de vereador e ter essa aceitação maravilhosa do público, ter esse respeito por parte do público, comprovado isso com essa grande audiência agora na pesquisa de audiência do Ibope. Então, o meu agradecimento primeiramente a você, mas também o meu agradecimento a todo o público que faz com que a emissora que nós estamos esteja entre as mais ouvidas de Cascavel e reconhece também o nosso trabalho na coordenação ali da equipe. Perfeito. Ser pedra e ser vidraça, né? Na mesma pessoa é algo para ser compatibilizado, né? Gente, agradecendo o João Diego, agradeço também a presença, a companhia de cada um de vocês. Deixo um abraço para todos e a gente marca um próximo encontro para a próxima semana. Saúde a todos e até mais.